Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje a gente começa uma nova série aqui nos nossos podcasts, que é a série Red Pill, a série Pílula Vermelha. Vocês se lembram daquela icônica cena do Matrix, em que o Morpheus mostra para o Neo as duas pílulas, a vermelha e a azul, e pede para ele escolher, dizendo que se ele escolher a pílula vermelha não tem volta? Pois eu estou aqui, escolhendo a pílula vermelha para todos aqueles que continuarem nesse podcast. Não são temas fáceis que vão ser abordados aqui e que vão mudar a visão de mundo de qualquer pessoa que siga esse vídeo até o final e depois acompanhe a nossa série. Então tá aqui, série Pílula Vermelha, série Red Pill, começando agora. Essa é a escolha de quem vai seguir aqui no nosso podcast. Se você acha que você não está preparado, que você não tem estômago para lidar com a terrível realidade invisível que se manifesta na humanidade de hoje, você pode desistir agora. Mas saiba também que além dessa terrível realidade invisível, de muito mal atuando no mundo, existe sempre a força maior do Cristo, esse que nos acompanha ali tanto no Redentor, quanto nessa imagem do Cristo ressurreto aqui, atrás de mim. Sempre uma inspiração para nós. É como na visão de Daniel. Daniel estava preparado para ter visões espirituais. Ele foi declarado o chefe dos magos. Ele tinha capacidades psíquicas, uma luz interior suficiente para poder enxergar todo o mal dos exércitos do inimigo ao seu redor e o atacando. Mas ele viu também que cercando todos os exércitos do inimigo, um círculo ainda maior trazia todas as forças espirituais, de luz e do bem, para proteger os seres humanos dessas forças tão negativas. Nós vivemos, meus amigos, no mundo de hoje, momentos apocalípticos. O mal mostrou todas as suas garras e todas as suas presas. E a gente precisa entender como atua o mal no mundo. E junto com essa revelação do mal vem a revelação do bem. O Cristo nunca esteve tão disponível como está hoje. As hierarquias celestiais nunca estiveram tão disponíveis e tão atuantes como elas estão hoje, para nos proteger, para servirem de escudo, de armadura, de inteligência, de força, de amor, de poder espiritual, para que a gente possa enfrentar todas essas batalhas. Então, conhecer o mal significa também conhecer o bem. Onde há luz, há sombras. A gente só está vendo tão claramente o mal se manifestando porque a luz do Cristo brilha com uma intensidade cada vez maior nos destinos da nossa humanidade. E é a partir dessa luz espiritual que todo o mal nos é revelado. Nunca vai haver um mal maior do que a luz disponível para que a gente possa superar esse mal. O mal é terrível, o sofrimento é inevitável. A destruição muitas vezes é inevitável. Mas a vitória nunca vai ser definitiva do mal. É isso que nos revelam todas as tradições, todas as religiões, todas as sendas espirituais verdadeiras. Então, como nós temos feito aqui nos nossos podcasts, para que faça sentido esse compartilhar de conhecimentos espirituais, a gente sempre precisa procurar
puxar alguns fios do novelo que façam sentido lógico para nossa mente racional acompanhar, junto com o nosso sentimento, com o nosso coração, acompanhar esse compartilhar de conhecimentos espirituais. E hoje nós vamos ter que puxar vários novelos, vários fios de novelos aí diferentes, para chegar na imagem final que a gente precisa construir sobre como atua o mal no mundo. A gente vai entender, e só pode entender, e esse é o objetivo desse podcast, é que nos ajude a entender o nosso momento atual da humanidade a partir do que invisivelmente se desdobra na consciência da nossa humanidade há séculos e há milênios. Como é toda a história da humanidade, como é toda a história da criação. Então a gente vai pegar diferentes momentos no tempo para a partir dali puxar diferentes fios do novelo para chegar até os dias de hoje e para que os dias de hoje possam fazer sentido para nós. Então a gente pode começar dizendo que todas as tradições religiosas e espirituais do mundo nos trazem como pano de fundo de toda a evolução humana essa luta do bem contra o mal, esse embate, essa polaridade na criação do bem contra o mal. Todas as tradições, sem exceção. Voltando um pouquinho para a antiga Índia, a gente tem a luta entre os Rakshasas e os Devatas, em que eles fazem girar em espiral uma mistura que vai gerar no final o Amrita, o néctar da vida eterna. Esse néctar da vida eterna é o próprio ser humano e a gente produz esse néctar, que é o soma, que é produzido aqui pela nossa glândula pituitária, quando a pineal e a pituitária se conectam, dentro de um processo evolutivo saudável. E aí a visão espiritual do ser humano, ela se abre também. Então, desde essa mais antiga tradição, a gente tem aí de um lado o papel do bem e do mal, e do outro, a gente tem a questão da clarividência, já colocada desde o início da criação, porque esse soma, esse néctar, é o que na fisiologia humana, seu metabolismo no corpo físico, ativa todos os centros de visão espiritual do ser humano. E essa questão da clarividência e da luta do bem e do mal entre os clarividentes e os não clarividentes é outro fio do novelo que se une a esse fio da luta do bem e do mal desde o início da criação. Quem nos trouxe toda a cultura védica, quem funda a cultura védica, são os Sapta Rishis. Sapta quer dizer 7. E Rishis são os sábios de visão iluminada. Então esses 7 Rishis, 7 sábios de visão iluminada, fundaram toda a cultura indiana, que é a cultura mais antiga desse nosso período cultural, que é o período cultural pós-atlântico, com 7 diferentes culturas predominantes: antiga Índia, antiga Pérsia, a civilização do antigo Egito, a Síria, caldaico, Babilônia e hebraica. Depois o 4º período, o greco-romano, o 5º período é o nosso, que é o período germano-anglo-saxão, em que as pessoas, os povos de língua germânica e língua anglo-saxão, inglês, são os povos dominantes. Nós vamos ter o 6º período, que é o período que é a época eslava ou russa, em que os povos hoje de etnia eslava vão ser os povos dominantes. E depois a gente tem o 7º e último período, que é o período das Américas, em que a América do Sul vai ser dominante e total protagonismo para o Brasil.
Então, tudo que a gente vive hoje como dores de parto, como sofrimentos na alma coletiva, na consciência coletiva brasileira, é por causa desse alto ideal que nos aguarda lá na frente como nação dominante, nesse último período cultural em que Deus Pai, as forças divinas do próprio Pai vão se manifestar no nosso corpo físico. Estamos falando aí de um período bem para frente. A próxima era ela começa em 3.570, depois são mais 2.160 anos para que comece a nossa era, essa época das Américas, com esse protagonismo do Brasil. Então a gente tem um papel importante aí no mundo, e essa é uma das razões porque o Brasil concentra tantas questões espirituais e tanta coisa tem que ser trazida à luz, à verdade, nesse momento, para separar o joio do trigo e para que a gente engate para uma potencial e verdadeira manifestação do Espírito na matéria, que é o destino da nação brasileira, nesse futuro ainda bastante longínquo para nós. Mas esse futuro, desde já, tem as suas raízes e, por isso, tantas manifestações aqui no Brasil. De luz e de sombras, a gente tem que separar tudo. Muito bem. Então, além dessa antiga civilização indiana, a gente tem o nosso exemplo mais próximo, que é tudo que vem do cristianismo. E o cristianismo, desde a sua origem, tem essa mesma separação dos bons e dos maus, e de duas diferentes correntes de desenvolvimento da humanidade. A gente tem, como filhos de Adão, a gente tem Caim e Abel. E Caim mata Abel, porque Abel era o representante do mundo espiritual na terra, e Caim como representante da corrente materialista naquele momento, da corrente que não consegue acessar as verdades espirituais com a sua consciência. Ele acaba matando o seu irmão por total ignorância. E a antroposofia de Rudolf Steiner vai nos dizer que essa separação, ela ocorre em diferentes momentos da humanidade. A gente tem essa mesma separação daqueles que não têm uma visão espiritual com aqueles que têm uma visão espiritual, nos platonistas e nos aristotélicos. Os platonistas, Platão é o último representante da antiga clarividência atávica na história do pensamento humano, representada aí pela filosofia. E Aristóteles, ele já é o primeiro representante que não tem mais a clarividência. Nesse caso não houve uma guerra entre os dois, eles viviam pacificamente na escola de Atenas. Mas a distorção desse pensamento materialista, não clarividente mais, que vai ocorrer em 666 na escola de Gondishapur, que é a atual Irã, essa cidade ainda existe até hoje, vai se desenvolver o pensamento materialista em oposição ao pensamento espiritual sobre a vida. E de novo, na base disso está a existência da clarividência e a falta da clarividência. E a gente vai ver em todo o cristianismo essa mesma manifestação dessa luta sobre clarividência e não clarividência. E a gente vai ver também a luta de forças de magia negra contra forças de magia branca. A gente tem o mago Balaão no Antigo Testamento, que é um mago negro. Assim como a gente tem Daniel
no Antigo Testamento, que foi declarado o chefe dos magos brancos, usando a magia para o desenvolvimento do ser humano, para as forças de luz em benefício da humanidade. Então a gente tem todos esses contrastes, tanto entre uma forma de pensamento materialista e uma forma de pensamento clarividente. Essa é a primeira oposição mais forte que existe no mundo de hoje, que é muito evidente, porque quem domina no mundo de hoje são as forças arimânicas, e essas forças são as forças do materialismo. Mas na realidade o ser humano, no seu desenvolvimento, ele está enfrentando ao mesmo tempo duas forças. E essa segunda força, que é a força de Lúcifer, se espelha nessa polaridade que existe quanto ao conhecimento espiritual, na luta entre magia branca e magia negra. O Rudolf Steiner da antroposofia vai nos falar que no futuro todas as guerras da humanidade serão guerras mágicas, do uso de forças espirituais, de maneira correta ou de maneira incorreta, para o bem ou para o mal, para manipular e controlar o ser humano quando é para o mal, ou então para elevar o ser humano, para que se manifeste cada vez mais nele o atributo do amor em liberdade. Então a gente enfrenta duas batalhas ao mesmo tempo. E é bastante difícil isso. O Cristo, ele está no meio de forças luciféricas e de forças arimânicas. E ele usa a força luciférica contra a arimânica contra a luciférica, para colocá-las no seu devido lugar. Com muita sabedoria espiritual ele pode fazer isso. E é o que ele faz em cada um de nós, dentro dos nossos processos evolutivos. Então esse é o pano de fundo para essas batalhas. E dentro disso, a gente tem um outro fio do novelo para puxar, que é o fio do novelo das influências desses seres espirituais sobre nós. E do que verdadeiramente é o ser humano, e como ele pode ser, de um lado, um fantoche, um marionete dessas forças, totalmente manipulável. Como muitas vezes ele pode ser só um envoltório para essas forças negativas. E de outro lado, ele é também o envoltório, o receptáculo para receber o Cristo em si mesmo. Todas as tradições vão falar desse fenômeno, que é um fenômeno de possessão espiritual quando ele é negativo e um fenômeno de comunhão com seres espirituais quando ele é positivo. E tudo isso está na literatura védica e está na Bíblia também. São as duas referências que a gente vai usar aqui. No próximo vídeo eu vou colocar ali o quadrinho da sagrada tradição dos mestres védicos, que faltou aqui, nesse vídeo de abertura como imagem. Mas essa sagrada tradição está permeando aqui os nossos pensamentos, sempre presente. Então são duas diferentes, importantes linhas de apoio para o desenvolvimento do ser humano. Os Vedas nos trazem, e eu já falei disso em outros podcasts, o fenômeno da total alienação da personalidade em possessão espiritual. Aquilo que muitos séculos depois a psicologia embrionariamente vai falar da existência de um alter ego, de um outro ego, de um outro ser
que não é a verdadeira personalidade do ser humano, tomando essa personalidade do ser humano, tomando o corpo físico do ser humano para se manifestar. E isso está nos Vedas, na saga épica de Sita e Rama. Sita, esposa de Rama, é raptada pelo demônio Ravana. E esse rapto significa não só um rapto físico, mas o rapto da sua consciência. A sua consciência foi roubada e no lugar dela o próprio demônio Ravana projetava a sua própria consciência no corpo físico de Sita. Então, desde essa antiga literatura védica, a gente já tem esse tipo de manifestação. E a gente vai ter também essas manifestações na Bíblia, com Jezabel tomada em possessão demoníaca, Dalila tomada em possessão demoníaca, Herotíades e Salomé tomadas em possessão demoníaca, que acaba culminando com o pedido da cabeça de João Batista e a sua decapitação. Judas tomado em possessão demoníaca e traindo o Cristo. E mesmo São Paulo dizendo que tinha um demônio sempre a seu lado para, em outras palavras, baixar o nível do seu ego, para lembrá-lo das suas falhas, das suas fraquezas e de que essas forças existem na alma de todo ser humano, para que ele não se sentisse maior e mais elevado do que ninguém e pudesse humildemente cumprir a sua missão. Mas ele fala abertamente desse demônio que existia na sua alma, ao mesmo tempo que ele foi arrebatado ao terceiro céu e todas as coisas boas que ele presenciou com as hierarquias espirituais, ele, com visão clarividente que ele tinha, ele podia ver também a atuação desses seres. Então são inúmeros exemplos para que a gente não possa de forma alguma negar a existência de seres espirituais de luz e de sombras e a sua atuação sobre o ser humano e no desenvolvimento humano. Seja quem vem de uma linhagem védica, seja quem vem de uma linhagem cristã, é impossível, com honestidade, se negar a existência desses seres. E eles estão muito mais atuantes do que a gente imagina. E essa série Red Pill é para nos revelar como é a atuação desses seres, como atua o mal no mundo, e a gente não faz a menor ideia de que o mal está atuando em cada um de nós, porque o mal ele se esconde atrás dessa sua invisibilidade. Ele sabe, o mal sabe exatamente como o ser humano vai reagir a tudo o que ele faz. E ele sabe também que o ser humano, por não ver a atuação do mal, vai se esquecer que o mal existe e por isso vai se tornar uma presa muito maior desse mal. Muito mais fácil, uma presa muito mais fácil para ser aprisionada e manipulada, influenciada por todo o mal. Então eu dei apenas alguns poucos exemplos, mas são inúmeros e inúmeros exemplos em todas as antigas tradições, em todo o cristianismo, que é o que é mais próximo de nós hoje em dia. E a antroposofia, como ciência espiritual cristã, é que pode nos ajudar a compreender verdadeiramente a atuação de todos esses seres. Então vamos focar um pouquinho aqui no cristianismo e dentro dessa linha, desse fio do novelo, de que os clarividentes são sempre os mártires. Os clarividentes são sempre aqueles que, ao dar o seu testemunho da realidade espiritual, eles vão ser atacados por aquelas correntes que representam uma espiritualidade negativa de magia negra e também, por outro lado, vão ser atacados
por aquelas correntes que negam a espiritualidade e que querem nos fazer crer que só existe o mundo material. Essa corrente do materialismo, que é a forma dominante hoje nas nossas ciências modernas. O materialismo domina tudo na nossa forma de pensar científica moderna. Então, o materialismo serve a essas forças arimânicas, a essas forças demoníacas arimânicas. E isso sempre foi assim. A gente tem claramente isso na Bíblia, em toda a dificuldade que os profetas inicialmente viveram. O que os profetas tinham era uma visão profética clarividente. A profecia é um dom clarividente. O dom da profecia é um dom clarividente. E os profetas, então, olhavam para o futuro da sua época e faziam previsões que todas elas estavam relacionadas ao elevado papel, à elevada tarefa do povo judeu, que era se desenvolver geneticamente, espiritualmente, no seu corpo físico, no seu corpo etérico, no seu corpo astral, para preparar, para criar um corpo adequado, que foi o corpo de Jesus de Nazaré, para receber o ser solar do Cristo na existência terrena. Então, todas as profecias do Antigo Testamento se relacionam à vinda do Cristo, de um lado. E de outro lado, a todas as guerras espirituais a partir desta vinda do Cristo. Nós fizemos um outro podcast, eu e o Betão, em que a gente faz as contas com as profecias de Daniel, que chega no ano de 33 ou 34 da nossa era cristã, né, depois do nascimento do Cristo, como o ano em que o Cristo desce efetivamente à esfera terrena, que ocorreu aos 33 anos e 4 meses, por isso que dá 33 ou 34, dependendo de intervalo aberto ou fechado, em que o Cristo desce à terra quando? Somente na ressurreição é que o Cristo, como ser cósmico, nasce na terra. E ele vive 40 dias entre nós até a ascensão. Da mesma maneira, a gente fez as contas das profecias de Daniel chegando no ano de 1843 ou 1844. De novo, intervalo aberto ou intervalo fechado nesse cálculo, vai chegar nessa data, que é a data onde se intensificam todas as batalhas espirituais nos céus, entre Micael e as suas hostes celestiais, contra Ahriman, contra Satã, que depois é jogado à terra no ano de 1879, quando essa batalha termina. Então a gente fez essas contas, confirmando que o momento presente é um momento de intensificação das batalhas espirituais. E não é à toa que Daniel fez essa profecia, porque ela se referia exatamente a esta data, em que o Cristo se torna mais disponível nas esferas celestiais. A antroposofia, como ciência espiritual, se torna disponível nas esferas celestes, porque aquele que era o obstrutor dos homens que conseguem elevar sua consciência, olhar aos céus, elevar a sua visão, como o próprio Cristo fez várias vezes na sua vida terrena, e isso é indicado na Bíblia, quando ele eleva a sua visão. Os seres humanos hoje, então, que elevam a sua visão espiritual, eles podem acessar todo o conhecimento da antroposofia com visão clarividente que nos é dada pelo próprio Cristo, porque essa esfera etérica adjacente à Terra foi limpa, se tornou disponível ao final dessa batalha
entre Micael e Árima, entre Micael e Satã. Só que a contraparte disso, meus amigos, é que esse ser completamente negativo foi jogado à terra. E é ele que reforça todo esse pensamento materialista que domina a sociedade hoje em dia. Então, dentro desse desdobrar, desse puxar diferentes fios dos novelos, e todos eles vão levar a pontos comuns, a um entendimento comum, a partir de diferentes momentos em que eles começam a ser desenrolados, em que há um desdobramento do passado, no presente e no futuro, a partir de eventos espirituais importantes que ocorreram. Tudo isso vai relacionar, então, aquilo que veio antes de Cristo, desde a criação, do início da criação, Caim e Abel, como eu coloquei, na luta entre os clarividentes e os não clarividentes. Isso tudo vai se manifestar no Antigo Testamento, em todas as dificuldades que os profetas viveram para trazer para as diferentes tribos, para trazer para o seu povo, e aí disputas, contendas, diferentes visões de mundo, conflito que existiu ali. E depois, como grande marco, a própria vida do Cristo na Terra, que é quem nos doa com toda essa clarividência, e junto com ela, toda a perseguição dos cristãos. Ser cristão é ter algum grau de clarividência. No mínimo é a capacidade de reconhecer no outro irmão, no outro ser humano, a presença do Cristo. E por isso fazer o bem para o outro ser humano como se quer o bem de si mesmo. A irmandade, a fraternidade entre os seres humanos no início do cristianismo, ela se dá por essa capacidade clarividente, pela experiência direta, muitas vezes, que é o que ficou consagrado com o gnosticismo, que foi completamente deturpado depois, mas gnose significa experiência direta, significa experiência clarividente. Os cristãos, no início do cristianismo, eles tinham essa experiência direta do Cristo atuando em si mesmo e atuando nos outros seres humanos. Por isso a maravilhosa criação de comunidades fraternais, de irmandades, no início do cristianismo. E tudo isso, meus amigos, se conecta também com o nosso momento presente. Momento presente em que, de um lado, a gente tem as forças da magia negra atuando, de outro lado, as forças do materialismo atuando, e no centro de tudo isso, o Cristo atuando com consciência espiritual, nos dando clarividência e nos dando conhecimento de como utilizar as leis espirituais em todos os seus níveis como forma de magia branca para o benefício de toda a humanidade. E isso que hoje se manifesta, já se manifestou também no início do cristianismo de uma forma mágica, pela atuação do Espírito Santo. A palavra magia não deveria causar nenhum mal-estar para qualquer cristão que ouça esse podcast, porque é de uma forma mágica, e mágica aqui tem que ser entendido como uma forma em que se manifestam nas leis físicas, na realidade física, as leis espirituais mais elevadas. E as leis espirituais são também seres espirituais. Assim como as leis terrenas são seres espirituais. Tudo são seres espirituais. E essas leis espirituais se manifestam na forma de seres
como a base de todo o início do cristianismo. A gente tem no Pentecostes o momento em que o Espírito Santo ele desce na forma de línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. E ali eles começam a manifestar capacidades espirituais. Para uma visão materialista, essas capacidades espirituais são capacidades mágicas. É daí que vem esse termo. E o próprio Daniel era chamado de mago. Se hoje há alguma estranheza para se falar, para se usar a palavra mago e magia, é porque ela foi deturpada no mundo atual, onde prevalece a visão e as consequências de tudo aquilo que é magia negra. Mas tudo aquilo que o mal faz é só uma cópia do que o bem faz. Se o bem se vale de leis espirituais para manifestar milagres na matéria, o mal se vale de leis espirituais deturpando-as, mal utilizando-as para criar um mal na existência terrena, material também. É por isso que se fala sempre em livre arbítrio. Todas as possibilidades estão disponíveis para o ser humano. A gente vai escolher entre o bem e o mal conforme a nossa própria consciência determinar. E isso vale para os seres também que decaíram e que se tornaram seres do bem ou seres do mal. Eles usam essas forças ou para o bem ou para o mal. Então esse é um pano de fundo e o meu trabalho aqui está sendo mexer com a consciência de vocês como ouvintes, para que vocês se abram para essas possibilidades, quebrando qualquer trava que exista em vocês por essa, de um lado, forma de pensamento materialista e de outro pelo medo. O fato de existir o mal no mundo cria um medo que faz com que o ser humano tenha um medo natural de acessar conteúdos que são conteúdos espirituais, de pensar sobre questões espirituais e sobre conteúdos espirituais. Existe um medo. E esse medo, na realidade, ele também é um ser espiritual. O medo é aquilo que existe na nossa alma como uma das 3 esferas da alma. A gente tem a esfera da dúvida no pensar, a esfera do ódio no sentir e a esfera do medo na vontade. Então, toda vez que a gente refuta algum conhecimento espiritual, na base disso está um ser espiritual que é sombrio, que vive na nossa alma e que quer impedir que a gente acesse esses conhecimentos espirituais. Eles querem nos manter na ignorância. Os 3, tanto criando a dúvida, quanto o ódio, quanto o medo. A antroposofia vai nos dizer que esses seres são os inimigos do conhecimento. De que conhecimento? Inimigos do conhecimento espiritual. E todas as forças negativas, as que vivem na nossa alma e as que vivem fora da nossa alma, tudo o que elas querem é nos fazer duvidar da existência de conteúdos espirituais, de verdades espirituais, de conhecimentos espirituais e da realidade e da vida de seres espirituais. Eles querem nos manter nessa ignorância porque assim nós somos mais facilmente dominados por elas, influenciados por elas, obsediados por elas e até mesmo possuídos por elas. E o tema todo que a gente vai trabalhar aqui tem a ver com isso, com essa possessão de um lado e de outro lado comunhão com seres espirituais. De um lado a sombra na possessão, do outro a luz na comunhão com seres espirituais. Toda a antroposofia, todos os Vedas, todo o conhecimento espiritual verdadeiro, ele só pode ser transmitido aos seres humanos através da comunhão dos seres humanos com os seres espirituais.
E a gente conhece muitos deles pelos nomes: anjos, arcanjos, arqueus, exousiae, dinamis, quiriótetes, tronos, querubins e serafins, e a própria Trindade divina. Esses são os seres com os quais a gente pode entrar em comunhão para ter acesso a conhecimentos espirituais. E aí, meus amigos, eu estou pontuando aqui, novamente vou reprisar: manifestações proféticas e clarividência no Antigo Testamento, manifestações proféticas e clarividentes no Novo Testamento, manifestações proféticas e clarividentes no início do cristianismo. E depois a gente já pulou para 1843, 44. É um período um pouco mais amplo, a conta pela profecia de Daniel é essa, porque é uma enorme intensificação do mal. Mas a conta exata é desde 1841 até 1879. O Steiner vai tratar esse período dizendo que esse é o período da queda dos espíritos das trevas. As ordes arimânicas são lançadas à terra e elas vão atuar em tudo o que existe na nossa sociedade, porque elas atuam a partir de dentro da alma de cada ser humano. Se a gente cai nas mãos destas forças, a gente passa a servir ao mal, e tudo aquilo que foi construído na nossa sociedade a partir da influência dessas forças é algo que tornou a nossa sociedade, nossas estruturas sociais ainda mais demoníacas. E além dessa data, eu mencionei aqui en passant, mas agora eu vou me focar nela para adicionar as datas anteriores já trazidas. O 666, o 1332 e o 1998. 666 é a data em que o pensamento materialista arimânico toma conta da humanidade na escola de Gondchapur, atual Irã. E a partir dali, da difusão do arabismo, entra principalmente pela Península Ibérica, vai se difundir por toda a Europa, e da Europa para as Américas, e dominando o mundo todo como essa cultura hoje materialista, cientificista, das nossas ciências modernas dominam o mundo. Então esse foi um primeiro ataque. Em outros podcasts eu explico detalhadamente como a antroposofia vai tratar desse número, o que é o 666, o que o nome significa, a interpretação disso, vários detalhes que não cabe agora falar. E aí a gente tem duas vezes o 666, que é 1332, em que vem um novo ataque, em que o que entra na humanidade com muita força é a força dos asuras. Os asuras na Bíblia são o que São Paulo denomina de principados. É claro que são os principados do mal, porque há também os principados do bem. Em todas as hierarquias espirituais nós temos seres do bem e seres do mal. Os asuras, eles são principados que são arqueus caídos. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Os anjos caídos são seres luciféricos. Esses atuam desde a tentação de Adão e Eva no paraíso. Eles tinham uma força muito grande ali, mas Ahriman, que é o ser do pensamento materialista, tinha quase ou nenhuma força naquele momento, porque no paraíso nós tínhamos total clarividência e nós vivíamos em comunhão com os seres espirituais. Então era uma força que não atuava ainda como atua hoje na evolução humana. Num primeiro nível, então, são os anjos caídos, e o primeiro fenômeno da atuação de seres espirituais sobre o ser humano é a tentação dos anjos caídos. Depois nós temos Ahriman, ou Satã, da Bíblia, que é um arcanjo caído, já com mais força do que Lúcifer, um poder destrutivo ainda maior. Por isso que ele é o ser das dificuldades, dos obstáculos, e é também o acusador do ser humano, porque
é o nosso karma que permite que esses seres tenham algum poder sobre nós, criando obstáculos e dificuldades nas nossas vidas. E aí depois nós temos então os asuras, dos quais estávamos falando, que são os arqueus caídos. Esses visam simplesmente a destruição da alma humana. Eles não têm força ainda para destruir o próprio eu humano, mas eles têm força para destruir a alma humana, que é do seu nível. A alma humana, ela é destruída através da atuação desses seres, criando desespero, sofrimento, dor, todo tipo de mal no nível físico da existência terrena. E em 1332 eles colocam todas as suas garras e presas para fora, para tentar destruir as almas humanas mais evoluídas encarnadas na Terra, que eram os templários, os cátaros e os albigeneses. 3 diferentes correntes, ordens iniciáticas, escolas de mistérios da Idade Média, que preservavam todos os verdadeiros conhecimentos espirituais disponíveis à época para a humanidade. Então, esses seres, eles foram perseguidos por quem? Pela chamada Santa Inquisição da Igreja Católica, que naquele momento era uma igreja cujo controle era de seres humanos possuídos por seres azúricos, por seres demoníacos. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história da Igreja Católica, a antroposofia nos fala. Há luz e sombras. Quando se celebra uma missa verdadeira, anjos e santos descem sobre a hóstia, sobre a Eucaristia e abençoam os seres humanos. Mas há momentos em que seres invisíveis negativos podem tomar consciência dos sacerdotes, dos padres, e aí só o mal se manifesta nesse mesmo momento que deveria ser santo. E assim, em diferentes níveis, em diferentes seres humanos, há luz e sombras. Eu nasci católico, tenho um amor enorme por Cristo e por tudo que ele representa no catolicismo, mas com visão espiritual a gente abre os olhos e a gente passa a perceber luz e sombras. E existe luz e sombras em tudo. Muito bem, nesta época então, a santa, entre aspas, Inquisição, destrói as almas humanas ou tenta destruir com torturas inimagináveis que foram feitas para esses seres humanos que representavam na Terra a corrente do Graal, da santificação gradual da alma humana, da cada vez maior luz do Cristo brilhando na alma humana. E o que foi feito ali foi uma tentativa de enlouquecer completamente essas almas humanas, a ponto de elas serem forçadas na loucura e na tortura a negarem tudo aquilo que elas representavam e tudo aquilo que elas acreditavam. Forças demoníacas completamente destrutivas fazendo isso. É claro que no fim, quem vence é o bem, e toda essa tortura, todo esse mal, toda essa loucura imposta a essas almas aqui na Terra, fez que quando elas fizessem a passagem e chegassem no mundo espiritual, os seus corpos etéricos tivessem completamente fortalecidos por todo o sofrimento que elas passaram. E aí no mundo espiritual elas puderam colaborar ainda mais efetivamente com todo o processo evolutivo do ser humano e com a manifestação do Cristo na Terra. Esse enorme sofrimento delas fez com que elas se tornassem uma ponte, uma escada ainda mais poderosa para a manifestação do Cristo na Terra. Mas esse foi um segundo nível de ataque dos Asuras. E aí nós vamos chegar nos 3 vezes 666, que é o ano de 1998, e que nos traz para o momento presente da humanidade. E se essa é uma série Pílula Vermelha, é entender o momento presente da humanidade,
a partir de toda a nossa história espiritual, com a atuação de seres de luz e de sombras, o que a gente vai ver nessa série. Então esse fio do novelo tem que compreender que a gente entenda qual é o fenômeno espiritual que aconteceu a partir de 1998. E esse fenômeno é um fenômeno em que o próprio Cristo está cada vez mais disponível aos seres humanos. Esse trabalho que eu falei, em que as almas dos templários, cátaros e albigeneses torturados se tornaram uma verdadeira ponte, uma verdadeira escada entre o céu e a terra, é algo que muitas almas humanas fizeram também através do seu sofrimento, e aí com destaque para a Primeira e para a Segunda Guerras Mundiais, fazendo com que em 1998 o nosso círculo etérico ao redor da Terra tivesse tão fortalecido por esse sofrimento que fortalece o corpo etérico, o corpo do amor, e que depois da morte esse corpo etérico dessas almas fortalece o círculo protetor ao redor da Terra, o campo etérico ao redor da Terra, a partir do qual o Cristo se manifesta. Isso fez com que a partir de 1998 os seres humanos pudessem muito mais facilmente acessar o Cristo diretamente, por gnose, por experiência direta, através de uma experiência física, etérica ou astral. E é claro, todas elas mediadas pelo seu próprio espírito. Só é possível o encontro com seres espirituais quando o nosso espírito está fortalecido em nós, porque tudo é uma questão de frequência. A gente vai se conectar com seres das frequências que vibram em nós. Se a gente está com o espírito avivado em nós, a gente vai conhecer seres espirituais verdadeiros e de luz. Se a gente está com uma frequência baixa, e que são os seres contrários ao nosso espírito, que se manifestam na nossa frequência, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai se encontrar com seres dessa baixa frequência espiritual. Mas, enfim, desde 1998, então, o próprio Cristo, ele pode ser acessado. E se hoje eu assumo essa tarefa de compartilhar conhecimentos espirituais, é porque em 1998 eu fui abençoado, agraciado com esse encontro com o Cristo no campo etérico da Terra. Eu me encontrei com o Cristo na matéria, sentindo o Cristo atuando na Terra como planeta físico. Eu me encontrei com o Cristo atuando em todo o universo, em todas as estrelas e astros do céu, e depois eu me encontrei com o Cristo como o ser cósmico que atua na minha própria alma, conduzindo todos os meus processos evolutivos. Tudo isso é narrado no livro Muito Além de um Conto de Fadas, e eu tenho agora gravados vários podcasts, já tem aí muitos no ar, em que vocês vão entender completamente, perfeitamente o que é essa experiência, ou o que são essas experiências das quais eu estou falando. Mas o que acontece, meus amigos, é que junto com essa luz do Cristo, que brilha cada vez mais forte, está cada vez mais disponível, vem junto as forças mais destrutivas que podem atuar na evolução terrena, que são as forças do demônio solar Sohat. Sohat é uma palavra que se escreve em hebraico com 666. Esse número leva a essa palavra Sohat. O hebraico é uma língua de mistérios, é uma linguagem espiritual, é uma língua do espírito, é uma língua dos anjos, que nos fala por imagens e por números, porque o nível da imagem, o nível dos números, é o nível da manifestação dos anjos. Os dois são níveis e são fenômenos que ocorrem no nível dos anjos. Então, meus amigos,
essa terrível força, ela passa a se manifestar. De que hierarquia é essa força? Ela faz parte da hierarquia dos Elohim. E os Elohim são os seres que doaram o eu humano. Esse ser Sorá, esse Elohim caído, ele é um ser que, por ter decaído, foi incapaz de desenvolver o seu eu. E por ser incapaz de ter um próprio eu, o que ele deseja é destruir o eu humano. Destruir o eu humano significa, literalmente, comer o eu humano. Comer numa imagem espiritual. Esse ser, ele arranca pedaços do nosso espírito, arranca pedaços do nosso eu para criar todo o mal que ele deseja. Por quê? Porque o espírito humano, ele tem poder criador, porque o poder criador, ele é algo espiritual. Ele é algo que depende do espírito para existir. Essas forças negativas que não desenvolveram o seu próprio eu, elas não têm poder criador nenhum, não têm poder criativo nenhum. Então elas têm que roubar o espírito do ser humano para poder criar todo o mal que elas desejam criar, para poder criar toda a destruição que elas desejam criar. É nesse processo, é dessa forma que elas atuam. Então, o que passa a atuar na evolução terrena é algo que visa destruir todo o planeta Terra e todas as futuras encarnações do planeta Terra, roubando forças do espírito humano, roubando forças criativas do espírito humano e transformando essas forças criativas do espírito humano em forças destrutivas. O objetivo dessa força demoníaca Sorá é um total niilismo, a destruição pela destruição, para que nada mais exista. Essa é a força e o objetivo desses seres. E isso, meus amigos, é muito sério, porque é isso que começou a se manifestar na humanidade a partir de 1998. A nossa sorte é que, além da gente ter o Cristo atuando em nós e as hierarquias espirituais com ele atuando em nós, a nossa sorte é que, pela sabedoria do universo, essas forças do demônio solar Sorhat e também as forças dos Asuras, elas só podem agir indiretamente na evolução terrena. O caminho para elas se manifestarem, o meio, o veículo para elas se manifestarem, são as forças de Ahriman e as forças de Lúcifer, mas principalmente de Ahriman. Elas atuam na evolução terrena através de Ahriman. E aí elas atuam indiretamente, elas não atuam diretamente. Porque se elas atuassem diretamente, nós não teríamos nenhuma chance contra elas. E tudo isso, toda essa proteção, nos é dada pelas forças de sabedoria mais elevadas, que só nos dão a cruz do tamanho que a gente pode carregar. A gente tem que lidar com questões da esfera terrena material. A cruz representa isso, representa os 4 elementos. E a gente não tem que lidar diretamente nessa nossa existência material com as forças desses seres tão destrutivos. A gente só tem que lidar com eles a partir da atuação do que a Bíblia vai chamar de príncipe do mundo. Os arcontes. Arconte é a palavra príncipe em grego. Então, nas traduções da Bíblia, o príncipe do mundo, ele é o arconte,
desse mundo. Que é uma palavra que também foi muito deturpada, distorcida por muitas sendas esotéricas que trazem conhecimentos de forma errada e que acabam mais confundindo do que ajudando. Mas a origem da palavra arconte está aí. Ele é o príncipe do mundo, porque arconte é príncipe em grego. Então a gente lida com esse ser que é o príncipe do mundo e com todas as forças negativas dos Asuras e de Sorá que ele canaliza e ele traz para atuar no mundo. Esse príncipe do mundo, que é Ahriman, é o anticristo também na linguagem bíblica. E anticristo não é só aquele que se opõe ao Cristo, mas anticristo, a gente falou já em outros podcasts, é aquele que toma o lugar do Cristo. Ele se faz passar pelo Cristo. E o que isso significa? Que essa força arimânica, ela invade os corações humanos e ela coloca no lugar em que deveria estar o Cristo, ela coloca a si mesma, ela toma o trono de Deus, o trono do Cristo dentro do templo, dentro do palácio que existe em cada coração humano. O nosso coração tem a forma de um cubo e a Jerusalém celeste, esse templo cósmico no corpo humano, ele também se baseia nas formas cúbicas, na sua formação. Então a gente está falando que o templo, a Jerusalém celeste, que está se formando no coração humano, esse templo ele é usurpado. O nosso reino da terra, o reino etérico do Cristo na terra, ele é usurpado. As forças etéricas são as forças que prevalecem no coração. E no nosso coração etérico, onde deveria viver o Cristo, as forças de morte são colocadas, as forças arimânicas. E é a partir daí que essas forças dos Asuras e de Sorá se manifestam. E todos esses são processos de possessão espiritual. Essa tomada do anticristo nos corações humanos, ela se dá por processos de possessão espiritual, que pode num nível menor ser uma influência, no outro ser uma obsessão, e no mais pesado ser uma possessão, e até mesmo a troca da personalidade, em que ao invés de um corpo humano ser um envoltório para o nosso próprio espírito, que ele seja um envoltório para essas forças todas negativas que eu nomeei, que eu indiquei. E é assim, meus amigos, que a gente vai entender como atua o mal no mundo. Porque se é uma verdade que é o próprio Cristo que desenvolveu todo o cristianismo, atuando a partir do coração de cada um de nós seres humanos, também é uma verdade que é o próprio mal que se propaga no mundo, atuando de dentro de cada um dos seres humanos que caíram sobre as suas garras e presas, que se perderam no seu caminho, que perderam as forças do caminho, da verdade e da vida na sua constituição, dando lugar para que essas forças atuem. E para que a gente tenha as bases para entender corretamente tudo isso, nós vamos agora fazer uma outra conta, que é a conta a partir do ano de 1998, em que a atuação desses seres se intensifica ainda mais. E a conta é a seguinte, é sempre a conta de 7 em 7 anos. Por quê? Porque tudo vem de cima para baixo. Em cima está o nível espiritual, logo abaixo o nível astral, logo abaixo o nível etérico, e aí a gente tem o nível físico material.
a gente tem o nível terreno, onde se desenrola a vida humana aqui na Terra. E tudo o que acontece no nível terreno aconteceu antes no nível etérico. Tudo o que acontece no etérico aconteceu antes no astral. E tudo o que aconteceu ou acontece no astral aconteceu antes no nível espiritual. E a própria criação, o Gênesis, tudo na Bíblia nos revela isso. O Espírito pairava sobre as águas antes que o Espírito descesse à materialidade terrena. Esse é um exemplo. Então existem essas leis espirituais em que esses fenômenos eles se manifestam em diferentes níveis. E aqui na Terra, o 7 representa o amadurecimento da manifestação. Todos os ciclos de 7 representam amadurecimentos da manifestação. E aplicado ao que a gente precisa compreender agora, o que existe é que em 1998, estas forças de Sorá e do Cristo se manifestaram a partir do nível espiritual. 7 anos depois, em 2005, essas forças se manifestaram a partir do nível astral. 7 anos depois, em 2012, essas forças se manifestaram do nível etérico. E 7 anos depois, em 2019, elas passaram a se manifestar do nível físico. E eu digo passaram a se manifestar, é porque cada um desses anos, 98, 2005, 2012, 2019, é o primeiro ano de um ciclo de 7. Então, começa a se manifestar no espiritual em 98, de 98 a 2005, chega à plenitude da manifestação do espiritual, dessas forças, tanto de luz quanto de sombras. E aí começa um outro ciclo em 2005, que vai ter 7 anos de amadurecimento, em que se manifesta no astral. Em 2012, completa-se o ciclo do astral e começa-se o ciclo do etérico, que vai amadurecer em 2019. E aí em 2019 começa o ciclo da manifestação no físico, que vai amadurecer quando? Em 2026. Então tudo isso que a gente está vendo no mundo de hoje, meus amigos, é reflexo dessa descida tanto da luz quanto das sombras para a materialidade terrena, para a manifestação nesse nível físico da esfera terrena. E isso tudo tem os seus marcos que a gente pode observar exteriormente. A gente vai ver, por exemplo, como um grande evento em 2005, o falecimento do Papa João Paulo II, que era um verdadeiro santo. Ele manifestava verdadeiramente o mundo espiritual na Terra. Mas, ao mesmo tempo, com o falecimento dele, começa um outro ciclo da Igreja Católica, que é um ciclo que não tem a mesma luz que tinha enquanto João Paulo II estava à frente de tudo. Pelo contrário, criou-se um espaço para que, de novo, a Igreja Católica fosse o núcleo de manifestação de forças espirituais muito negativas. E é isso que gerou toda uma cisma, uma cisão dentro da própria Igreja e diferentes facções com visões completamente diferentes sendo ali criadas. Então, 2005 teve esse marco, eu diria, exterior interessante. E eu, na minha própria biografia, tive um evento que eu tenho narrado em outros podcasts também, de contato com todas as esferas do mundo elemental e do mundo espiritual, se conectando aqui na minha consciência. Então, em 98, eu tive a experiência com o Cristo nesse nível espiritual, e a partir dele se manifestando em diferentes esferas, como eu trouxe. Em 2005, eu tive uma experiência forte no astral,
Em 2012, eu vou ter uma experiência já no nível etérico, e é uma experiência que toda a humanidade teve, que é o que se falava no calendário maia, que em 21 de dezembro de 2012 o mundo ia acabar. Efetivamente, acabou o mundo como a gente conhecia, porque o cosmos, a palavra mundo aí é cosmos, o mundo ele existe como representação, como manifestação de forças espirituais. E quando a gente chega no nível etérico, esse nível etérico já é um nível adjacente ao nível material. Então, houve uma completa troca no final de 2012 das forças espirituais que atuavam na evolução terrena. Tudo se modificou sutilmente, porque essa manifestação, tanto de luz quanto de sombras, chegou nesse nível etérico, que é o nível que dá forma a toda a matéria. Ele é um molde para toda a manifestação terrena, para toda a manifestação físico-material. Então essa foi efetivamente uma grande transição que ocorreu em 2012. E aí a gente tem em 2019 a conclusão de tudo isso no etérico, e aí a gente tem todas as forças negativas da morte substituindo as forças de vida no etérico, que é o que a gente vai ver com a Covid. A Covid é simplesmente um grande ataque espiritual a toda a humanidade, onde esses seres eles chegaram no nível do nosso corpo etérico. Quem não se conectou ao Cristo no seu corpo etérico sofreu os males das forças da morte, contrárias às forças da vida do Cristo, atuando no nosso corpo etérico. Houve esse amadurecimento, essa manifestação nesse nível ainda mais forte, mais próximo da nossa vida terrena. E ali também, em 2019, começa esse ciclo em que tanto as forças de luz quanto de sombras podem atuar na nossa corporalidade física e em todas as nossas estruturas sociais, físico-materiais, como nunca antes puderam atuar. Todas essas forças destrutivas, elas se disseminaram muito mais fortemente em todas as esferas de governo do mundo todo. Todas essas forças destrutivas, elas passaram a se manifestar muito mais fortemente em todas as esferas de organização econômica e empresarial no nosso mundo. Elas começaram a se manifestar muito mais fortemente em todas as esferas que se dizem religiosas ou espirituais. Ela começou a se manifestar muito mais fortemente na educação. A educação tem se tornado cada vez mais destrutiva. Ela se manifestou cada vez mais fortemente nas artes. Em tudo, meus amigos. Eu aqui trouxe um conceito, sem falar dele, que eu vou falar agora, da trimembração social, trazida pela antroposofia, em que a gente tem a esfera do governo, a esfera econômica e a esfera espiritual. E na esfera espiritual, a gente tem a ramificação delas em religião, espiritualidade, educação e artes. Por isso que eu manifestei as três separadamente. Então, em todas essas três áreas da trimembração social, o veneno destrutivo dessas forças está se manifestando mais fortemente do que nunca. E é por isso que a gente vê toda a decadência para todo lugar que a gente olha, em todas as manifestações da vida social humana, seja na política, seja na economia, seja na religião, seja na educação, seja nas artes, nessa espiritualidade. A gente vai falar mais a fundo disso, falando sobre os conceitos da trimembração social,
que nos indicam que na esfera do governo deve prevalecer a igualdade. Então nunca deveríamos ter leis que privilegiam minorias, que querem defender, em nome de defender os frágeis, criam leis que causam mais problemas e mais distorção do que aquilo que, entre aspas, eles queriam proteger. Todas as diferenças que existem entre os de leis e direitos dos nossos governantes e dos governados, tudo isso onde existe desigualdade, o poder que é dado ao legislativo, ao executivo e ao judiciário, que torna as pessoas nesses cargos super cidadãos. Todos os desequilíbrios que existem, onde não se aplica o princípio espiritual da igualdade na esfera de governo, tudo isso tem a ver com a atuação do mal no mundo. E da mesma maneira, todos os desequilíbrios que existem na frente econômica, nas relações econômicas entre os seres humanos, onde deveria prevalecer a fraternidade, em que eu faço com os meus recursos todo o bem que o outro ser humano necessita a partir do uso desses recursos. E o que a gente vê ao contrário disso é a atuação das forças negativas no mundo. E tudo que deveria existir como liberdade no campo espiritual da vida, liberdade na educação, liberdade nas artes, liberdade religiosa, nada disso se manifesta como liberdade verdadeira em função da atuação das forças negativas nessas nossas estruturas sociais. Muito bem, meus amigos, então tudo isso está ficando cada vez mais claro a partir de 2019. E aí, em 2026, tudo isso vai ser visto com clareza solar. A luz do Cristo vai nos fazer ver todo o mal de uma maneira como nunca nós pudemos antes ver. Todo o mal está se manifestando sem nenhum pudor, sem nenhuma reserva, em todas as áreas da sociedade. Para vocês entenderem o que é essa roubalheira do USAID nos Estados Unidos, para vocês entenderem o que é a atuação do serviço secreto americano, do serviço secreto britânico, que são manifestações de grande mal no mundo, toda essa inteligência, como é que o poder político se miscuiu em todas as áreas da sociedade, através de agências de poder, através de inteligência, através de dinheiro. Como é que podem ter bilhões desviados e um monte de gente participar disso e ninguém tornou isso evidente, ninguém se preocupou com isso, todo mundo que tem acesso a esse mal e esses desvios simplesmente quer o seu quinhão disso e não luta contra esse sistema, contra todas essas formas de manifestação do mal no mundo. Como a gente tem todas as questões de pedofilia, todas as questões de magia negra com crianças, todas as questões de tráficos de órgãos, todas as questões desse mal atuando que a gente está vendo desde o que foi revelado sobre a atuação do Jeffrey Epstein. Toda a atuação do mal no que está acontecendo com esse caso do Diddy lá nos Estados Unidos, desse rapper, com magia negra, com ritos satânicos, com uso de drogas para dissociar a personalidade das pessoas e fazer com que elas façam qualquer coisa e não tenham mais nenhuma consciência para ir contra aquilo que lhes traz algum benefício econômico, material. A mesma coisa com os políticos envolvidos com o Epstein. Todas essas coisas, elas só podem ser corretamente e verdadeiramente compreendidas à luz das ciências espirituais, à luz desse conhecimento espiritual sobre como atua o mal no mundo. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos podcasts, sobre como esse
poder demoníaco tem seus tentáculos em todas as estruturas sociais. Como esse poder econômico demoníaco tem o seu tentáculo em diferentes estruturas empresariais. Como é que esse mal atua? Como é que a gente chegou nisso? Como é que há milênios, sociedades secretas, linhagens de sangue comandadas por seres espirituais são capazes de terem dominado a nossa sociedade como elas dominaram para que a gente chegue no estado atual de coisas, no nosso status quo atual. Como é que a nossa medicina e a indústria farmacêutica chegou no ponto que ela chegou de total destruição da vida humana, causada pelos medicamentos que a gente toma? Como é que essa inversão da verdade tomou conta da nossa mentalidade? Como é que a ciência ajudou para que tudo isso aconteça? Isso é tomar a pílula vermelha. Eu dei aqui para vocês hoje uma base de luz para que vocês estejam preparados para lidar com tudo aquilo que vem para frente. Saber que a luz está por trás de toda a atuação do mal, impedindo o mal maior e transformando o mal em bem com a sabedoria que só a luz tem. Isso é muito importante que esteja fortemente vivo na nossa consciência para que a gente possa lidar com os conteúdos do Red Pill, lidar com os conteúdos da pílula vermelha, sem criarmos em nós mesmos desequilíbrios psíquicos. Porque o que o mal visa é criar desequilíbrios psíquicos nos seres humanos. A gente precisa ter muita luz na nossa lamparina. A gente precisa estar muito conectado à luz do Cristo para poder olhar para o mal e não ser cooptado pelo mal, não ser enganado pelo mal e não ser enlouquecido pelo mal. E a gente vai ver aqui que a maior estratégia do mal é essa. Toda essa questão do uso de drogas e muitas outras que afligem a humanidade hoje, elas fazem parte de uma agenda oculta para dissociar as forças da alma do ser humano. Dissociar, pensar, sentir e querer. E dissociar as forças da alma significa afastar o espírito da alma humana, porque é o espírito que integra essas forças da alma. Afastando-se o espírito, essas forças tendem a se dissociar e cada uma delas agindo por conta própria se transforma num veículo para possessão espiritual, obsessão, manipulação, influência. Sem a proteção do espírito atuando sobre as nossas forças da alma, as forças adversas podem deitar e rolar, tripudiar, fazendo o que elas querem com a consciência humana diminuta que restou sem essa forte presença do Espírito na nossa alma. E elas podem chegar a transformar o ser humano num autômato, num zumbi, num robô, num envoltório simplesmente. A gente se torna um animal. O animal, ele é regido por uma alma coletiva, mas ele não tem individualidade. Cria-se um ser que rege coletivamente várias almas humanas, nos dando a aparência de sermos humanos, de termos um espírito vivo atuando na nossa constituição, quando na realidade não. São seres involutivos muito poderosos, muito astutos, muito inteligentes, que são capazes de tomar conta de tudo na corporalidade física humana e fazer com que
exista uma aparência de que existe ali um ser humano, quando na realidade já não existe mais um ser humano, ou que ele se manifeste pontualmente em um outro momento da sua biografia, mas na maior parte do tempo ele seja simplesmente um marionete para essas forças. Então, meus amigos, é nisso que a gente vai chegar e vai detalhar e vai trazer isso sobre a visão de diferentes tradições, para que haja alguma referência mais próxima de vocês, para que vocês possam absorver esse conhecimento espiritual, sem negá-lo pela atuação do demônio, da fera da alma do querer, querendo negar tudo, sem a fera do sentir, tentando zombar do conhecimento espiritual, e sem a fera do pensar, distorcendo todo o conhecimento espiritual verdadeiro sobre essas coisas que significam a gente tomar essa pílula vermelha, acessar essa realidade do que verdadeiramente atua na alma humana como luz e como sombras, o que faz do ser humano um ser espiritual ou faz do ser humano um ser decaído, e também das forças que atuam externamente no Maya exterior, criando as estruturas da nossa sociedade e criando também as estruturas do universo. A gente vai ter que fazer com que caiam os véus também do Maya exterior, para que a gente possa entender o que são esses véus no Maya interior também e por que eles devem cair. Então é isso, meus amigos. Série Red Pill iniciada. Essa pedrinha aqui representa o Red Pill para a gente. E de outro lado, o Cristo nos dando todas as forças para que a gente possa lidar com esses conteúdos. E a gente vai entender melhor no próximo podcast como esse ano que a gente vive, 2025, é o ano-chave da separação do joio do trigo, do bem e do mal. Como é que isso está se manifestando agora e por que a gente está tão exposto a esse mal que se evidencia cada vez mais no mundo. E aí nós vamos entender também o que vai ser o ano de 2026 como o fechamento desse ciclo de 7 anos. Namastê. Eu reconheço o Cristo em vocês.